Quero aqui, com a tolerância de Vossa Excelência, falar um pouco das minhas preocupações com o vírus Ebola. No último fim de semana, aproveitei o tempo, Vossa Excelência, que é médico, para colocar em dia algumas reflexões que fiz e que eu costumo fazer sobre temas de interesse nacional e, eu diria, até internacional. E um desses temas que me tem preocupado muito e me tirado um pouco do sono, ou grande parte do sono, é o recente surto do vírus Ebola na África Ocidental. A situação é grave, senhor presidente, é muito grave. O último balanço da Organização Mundial da Saúde, divulgado em 31 de outubro passado, indica que essa epidemia da Ebola já infectou 13.567 pessoas e causou a morte de 4.951 pessoas desde o início do ano. Os países mais afetados com o vírus Ebola são Libéria, Serra Leoa, Guiné-Bissau, mas também já houve casos na Espanha, o caso da enfermeira Teresa Romero, nos Estados Unidos, onde um paciente morreu, em Mali, na Nigéria e no Senegal. O Ebola não é um vírus qualquer, senhor presidente, e Vossa Excelência, que é médico, sabe. Pela simples leitura dos números, vemos que ele tem um índice de mortalidade de aproximadamente 50%. Então, de fato, é algo muito grave, letal. Só não é pior porque ele não é transmissível pelo ar, como é o caso do vírus da gripe. Mas, de acordo com o secretário-geral da ONU, senhor Ban Ki-moon, nenhum país ou organização pode derrotar sozinho o Ebola, pois se trata de uma epidemia que possui dimensões econômicas, humanitárias, políticas e é de segurança internacional. Por isso, é um debate amplo e profundo que o mundo tem que fazer sobre o Ebola. Por isso, senhor presidente, resolvi trazer esse tema aqui ao plenário do Senado com a tolerância de Vossa Excelência. O Senado Federal precisa acompanhar bem de perto o que está sendo feito pelo governo brasileiro, União, Estados e municípios, no sentido de preparar a nossa população para, tomara que não, a eventual chegada do vírus Ebola aqui no território nacional. Não chegou, mas nós temos que fazer a prevenção, e eu sei que isso é uma preocupação grande do Ministério da Saúde e do nosso governo. Ainda que as possibilidades disso acontecer sejam remotas, segundo os especialistas, precisamos estar preparados. Prevenção. Prevenção é a palavra. Antes, porém, senhor presidente, gostaria ainda de mencionar o que vem sendo feito em nível internacional. Nesse sentido, é importante dizer que as Nações Unidas criaram a missão de resposta de emergência do Ebola, com o objetivo de mobilizar o apoio internacional aos países atingidos, com estrutura, com dinheiro, com médico, com enfermeiras. Por sua vez, o Banco Mundial anunciou que destinará 450 milhões de dólares em caráter de urgência para ajudar Guiné-Bissau, Libéria, Serra Leoa e conter, com isso, pelo menos em parte, a epidemia do Ebola. Desse total, 250 milhões de dólares serão para o combate à doença, 200 milhões para ajudar a recuperação econômica das áreas mais afetadas. Nos países mais atingidos, como Libéria e Serra Leoa, centenas de soldados foram mobilizados para conter o pânico nas comunidades afetadas e transportar equipes médicas de um vilarejo para o outro. Escolas foram fechadas e várias comunidades onde o vírus foi encontrado foram colocadas de quarentena. Cuba deu um exemplo importante. No último dia 22 de outubro, um grupo de 94 profissionais de saúde cubanos foram enviados para a África Ocidental com o objetivo de ajudar a combater a epidemia do Ebola. Eles se juntaram a outros 165 que já estão em Serra Leoa, prontos para começar a atuar como soldados da vida, da defesa de homens e mulheres em que esse vírus está atacando.
É um exemplo importante, senhoras e senhores, porque esses países carecem, sobretudo, de recursos humanos e material para combater a epidemia. Não basta apenas doar dinheiro, porque, lamentavelmente, esse dinheiro pode até não ser utilizado da forma adequada pelos governos de alguns países. O governo brasileiro também está prestando solidariedade aos países afetados. Foram doados kits com medicamentos para combater o avanço da epidemia de ebola no oeste da África. O trabalho está sendo realizado em ação conjunta entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Cada kit, senhor presidente, é composto por 30 medicamentos, 18 insumos básicos de saúde, com capacidade para atender 500 pessoas por 3 meses. É importante mencionar isso tudo devido aos profundos e indissolúveis laços históricos que unem Brasil e África. Numa hora como esta, é realmente fundamental que o nosso país preste auxílio, sim, aos irmãos africanos. É salvar vidas. No caso específico do Brasil, de acordo com o ministro da Saúde, Dr. Arthur Choro, a situação está totalmente sob controle aqui no Brasil. Segundo ainda o Ministério, todas as capitais brasileiras estão preparadas para lidar com casos suspeitos da doença e o Brasil já tem experiência em lidar com doenças hemorrágicas, como as formas mais severas de dengue, por exemplo. No Brasil, o procedimento padrão para casos suspeitos de ebola prevê que pacientes com sintoma da doença sejam tratados como se estivessem infectados até que haja um diagnóstico definitivo. Por isso, o que aconteceu no caso do africano Suleiman Ban, que foi transportado de Cascavel, no Paraná, para o Instituto de Infectologia Evandro Chagas, no Rio de Janeiro, em total segurança, até que todos os exames feitos afastassem qualquer hipótese de contágio do ebola. Também aqui em Brasília, houve uma suspeita envolvendo um piloto de uma companhia aérea que ficou confinado durante horas e horas no hospital, em isolamento, até que fosse descartado qualquer possibilidade de contaminação por ebola. Apesar das palavras tranquilizadoras, senhor presidente, das autoridades brasileiras, quero destacar que nenhum país do mundo está livre disto acontecer. Não podemos subestimar a força da natureza e precisamos estar preparados. Para isso, é preciso realmente monitorar todos aqueles que chegam de área onde haja epidemia para que não ocorra a propagação do vírus em território nacional. Mas não há motivo para pânico ou alarme, somente prevenção. Mesmo assim, senhor presidente, o senhor ministro da Saúde foi já às redes de comunicação prestar todo o esclarecimento no sentido de que está sob controle. Mas seria bom que a gente convidasse também que ele viesse aqui no Congresso Nacional como um convite a todos para explicar como está esta questão no mundo e mostrando as preocupações e a prevenção que o Brasil está fazendo. O ebola é um problema de saúde pública, não resta dúvida, mas também é um flagelo social e econômico. Por isso, eu gostaria de terminar, de chamar a atenção para as palavras do secretário-geral da ONU, Sr. Ban Ki-moon, quando diz que essa é uma epidemia que possui dimensões econômicas, humanitárias, políticas e de seguranças amplas e profundas. Os países atingidos estão os mais pobres do mundo. Serra Leoa, por exemplo, apesar de ser um dos 10 maiores produtores de diamantes, é um dos maiores produtores mundiais de bauxita, ouro e titânio. Possui cerca de 81,% da população vivendo na pobreza, 53,4% vive com menos de 1,25 dólares por dia e 52,3% não tem água potável. Em Guiné-Bissau também não é diferente, senhor presidente. Com uma população estimada de 1.600.000 habitantes, tem um PIB per capita de 600 dólares, um dos mais baixos do mundo. E mais de 65% da população daquele país vive abaixo da linha de pobreza absoluta. Se olharmos para a Libéria, veremos um quadro ainda mais desolador,
um PIB per capita de apenas $500, 85% da sua população vivendo abaixo também da linha da pobreza. Essa miséria endêmica vem somar-se às consequências do flagelo do ebola. Senhor presidente, como o meu pronunciamento, senhor presidente, feito com muito carinho por estudiosos e pesquisadores, ainda é longo, eu vou me dar o direito de interrompê-lo nesse momento, com esse alerta, e voltarei à tribuna amanhã para continuar a discorrer desse assunto, pela seriedade e a responsabilidade de todos nós em sermos solidários com o mundo na linha de combate ao ebola, na busca da saúde e da vida permanente de toda a população a nível internacional. Obrigado, presidente.